Bom, no vídeo de hoje quero comentar aqui sobre o Pedro Lourenço, que afirmou que o Cruzeiro sim vai trazer reforços. No caso aí, o principal investidor do Cruzeiro de patrocínios, recentemente, afirmou que o Cruzeiro vai trazer 2 atacantes e possivelmente um meia ou um zagueiro. Eu quero comentar aqui um pouco sobre isso, o que podemos esperar, no caso, já para a janela do meio do ano, Que é uma pena esses reforços não ter vindo antes. Porém, raramente aí o Pedro Lourenço fala, e quando ele fala, dá aí algumas pistas do que podemos esperar, em relação a contratações. Mas antes de começarmos o projeto aqui, para deixar seu like e se inscrever no nosso canal, estamos bem perto aqui dessa marca de 38 mil inscritos, falta menos do que 180 inscritos aqui no canal. Então quem puder se inscrever, deixar seu like e comentar aqui embaixo também. O YouTube acho que esqueceu de entregar o vídeo para vocês, reduziu quase 60% do alcance simplesmente de um dia para o outro. Então isso é complicado aqui, uma das coisas no YouTube. E quem assistiu aqui com mais frequência e tudo mais, gosta aqui do meu trabalho, quem puder comentar, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no meu canal de cortes, eu vou deixar aqui embaixo. Eu voltei a postar os vídeos lá nos cortes, que são os trechos mais curtos, aqui dos vídeos também que eu posto no YouTube, para vocês acompanhar por lá. Porque vai saber, o YouTube depender só de um canal, eu mesmo tenho vários aqui no YouTube, uns 4, 5 de outros temas, mas do Cruzeiro em si só tenho esse e o de cortes. Preciso que vocês se inscrevam lá no de cortes, porque caso alguma coisa aconteça aqui com esse canal, vocês possam me acompanhar por lá também. Então, valeu demais, não rolei aqui um pouco mais nesse início, mas já vamos começar aqui então com essas notícias. Bom, quero começar aqui então falando já dessa fala do Pedro Lourenço em entrevista, vou até dar os créditos aqui para vocês, para o S. Moreira Vitor e Alterosa Esportes, falando um pouco sobre reforços, expectativa de contratações para o Cruzeiro nessa temporada. É claro, o que eu esperava de reforços para o Cruzeiro foi muito longe do que aconteceu na teoria para a prática. Porém, podemos esperar alguma coisa mais interessante por meio da temporada, onde o Pedro Lourenço disse uma das partes dessa entrevista. Ele falou o seguinte: o Ronaldo vai sim trazer reforços, isso você pode ter certeza. Nós precisamos melhorar e vai vir, mas de fora, 2 atacantes e mais um recuado. Então assim, eu só fiquei na dúvida em relação a esse recuado, se seria um jogador, ele falou 2 atacantes e um mais recuado, seria um meia. Mas eu tenho a impressão de que seria esse recuado um zagueiro mesmo, tá? Zagueiro ou lateral direito, que é, na minha opinião, as principais carências do Cruzeiro e os últimos nomes que o Cruzeiro realmente buscou no mercado. Foi de opções de zagueiro e lateral. Então seria aí uma dessas 2 funções e mais 2 atacantes, que eu acho sim que o Cruzeiro precisa de mais de atacantes pela beirada. Igual no segundo tempo, as alternativas que tem sido para o Cruzeiro tem sido o Bilu, que entrou bem, e o Wesley, que não está jogando absolutamente nada. E olha que o Nicão já tem começado o jogo como titular por falta de um jogador de confiança, nessa ponta direita em específico, que eu já tenho falado aqui no YouTube há tem muito tempo. Mas enfim, seria então, de acordo com o Pedro Lourenço, essa chegada de 2 jogadores e mais também um atleta recuado. O Pedro Lourenço voltou a destacar também em relação à dívida do Cruzeiro, que ainda é muito alta. Ele, no caso, falou sobre a dívida que o Cruzeiro tem que pagar, que isso acaba impossibilitando ter investimentos um pouco mais altos, que eu concordo totalmente, até porque boa parte da receita do Cruzeiro desse ano de 2023 já tinha sido antecipada pelas gestões passadas, tá? Então mesmo que o seu Ronaldo quisesse trazer jogadores com o fluxo de caixa que o Cruzeiro teria para essa temporada, ainda assim nem poderíamos ter um elenco, por exemplo, porque esse fluxo de caixa já estava comprometido pelos anos anteriores. O Pedro Lourenço voltou a destacar também que o Cruzeiro precisa de reforços, o elenco no geral precisa de mais técnica, de mais qualidade, então é o que podemos esperar. O Pedro, que comprou 20% da SAF do Cruzeiro por um valor próximo aí dos 70 milhões de reais, ele que foi no valor total 100 milhões, porém como o Cruzeiro devia 30 milhões para ele, vai ficar aí então apenas esses 70 milhões de reais que ele vai ter de pagar para ter esses 20% da SAF cruzeirense. E você, quem que acha que pode ser esses 2 atacantes aí e mais um jogador recuado? Então uma expectativa de 3 reforços para o Cruzeiro quando abrir a próxima janela, no dia 3 de julho, indo dessa janela então até o dia 2 de agosto. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero começar então falando sobre possibilidade de reforços, onde, igual eu tinha falado na introdução do vídeo, o Pedro Lourenço, antes da partida contra o Náutico na Copa do Brasil, deixou claro, enfatizando que o Ronaldo vai sim trazer reforços, até por conta do encontro recente que o Ronaldo teve com o Pedro Lourenço, então deve ter sim comentado sobre essa possibilidade de reforços, que ele fala ali com o Moreira Vitor, o Vitor Moreira da Alterosa Esportes, sobre essas contratações que o Cruzeiro vai trazer então 2 jogadores de atacantes, no caso,
que vai vir do exterior, além também de um jogador um pouco mais recuado. Eu só não entendi se vai ser um meia ofensivo ou uma opção de zagueiro. Porém, eu vejo sim essa necessidade do Cruzeiro de trazer algumas peças, seja para a ponta direita, seja para o meio de campo, que tem sido muito criticado, principalmente depois desse início muito ruim do ano. Agora com o Matheus Vital se encontrando no meio de campo, até que tem ficado mais tranquilo. Porém, não veria com maus olhos a chegada de um jogador para essa função, ou por exemplo para fazer pelo lado direito do campo. Um dos nomes que foi especulado no Cruzeiro, mas não teve consulta oficial, apenas o seu empresário, que ofereceu o Matias Rojas, paraguaio do Racing, para vários times do futebol brasileiro. Ele foi oferecido para o Flamengo, Botafogo, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Palmeiras, até mesmo times que não teria condição de trazer o jogador, que até muitos torcedores do Cruzeiro perguntaram sobre essa possibilidade, mas que eu considero impossível o Cruzeiro trazer um jogador com um salário tão alto quanto ele tem exigido, O salário dele no Racing nem é tão alto assim, próximo dos 250 mil por mês. Mas, por conta do mercado, todo mundo tá querendo um jogador que vai ficar livre no meio do ano, a pedida financeira dele hoje já é superior a R$1 milhão por mês. Então, não acho que nem que compensaria pagar isso tudo para um jogador, que no caso o Botafogo aqui no Brasil é o grande interessado. O Botafogo e também o time da Arábia Saudita, que já se propôs a pagar quase 1.300.000 livres de impostos para o jogador. Então acho difícil o paraguaio, por exemplo, aceitar uma proposta do Cruzeiro que não vai trazer ninguém de peso para esse meio do ano, e nem acho que seja certo trazer um atleta já de 1 milhão por mês, porque o Cruzeiro não tem claramente condições para fazer tal investimento. Meia de 27 anos de idade, que na atual temporada é o grande destaque do Racing, 7 gols marcados em 13 partidas, diria que até mesmo um dos principais jogadores do futebol argentino nesse ano, que os principais times não estão muito bem, principalmente o Boca Juniors, então meio que o foco aqui está sendo muito mais o Matias Rojas, o paraguaio de 27 anos, que quando foi especulado no Cruzeiro, até que poderia ser mais viável, porque ele surge como uma alternativa no final do ano passado para o início desse ano. Naquela época não tinha tantas propostas oficiais, não tinha o Botafogo doido para contratá-lo, então acho muito difícil pensar nessa sua contratação. Por outro lado, tem um outro meia que eu acho que seria muito interessante e que eu não vejo quase ninguém especulando aqui no Brasil, que na minha opinião, se chegasse para o elenco do Cruzeiro hoje, seria muito interessante. Que é a respeito do Lorenzo Faravelli, jogador de 30 anos de idade, também argentino, o Faravelli que foi o destaque do Independente na conquista da Sul-Americana no ano passado contra o São Paulo e da Recopa Sul-Americana nesse ano contra o Flamengo, Um jogador que do ano passado para cá já tem 41 jogos, 10 gols e também 8 assistências nesse período, números bem interessantes no caso do jogador, que tem sido o destaque do Independente Del Valle desde a temporada de 2020, para falar bem a verdade, no elenco aí da equipe equatoriana, sempre com uma média muito boa de gols e assistências. Somando no total, desde quando ele chega na equipe, tem ali 34 jogos e outras 14 assistências nesse período, num pouco mais do que 143 jogos, que é um desempenho razoável do jogador, sempre uma média ali de 35 jogos, 8 gols e 4 assistências por ano, que faz ele do atleta o principal jogador do futebol equatoriano. Aquela coisa, a pedida financeira do Independente Del Valle nem seria tão alta. De acordo com o Nicola, o contrato dele vai até o final desse ano, de 2023, diferentemente de muitas pessoas que falou que era até o final do ano passado, então não é até o final de 2023, e a pedida do Independente Del Valle no início do ano era de 6 a 7 milhões de reais, que não é um valor, igual eu falei aqui, não é totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, não. Ainda mais chegando no meio do ano, faltando 6 meses para o seu contrato, já poderia sim assinar um pré-contrato com o time do Cruzeiro, mas se tivesse uma liberação antecipada de 3 milhões e meio, eu acho que seria assim uma boa. Atleta que pode jogar de meia e também como um meia central, para criação de jogo, eu acho que seria muito bom. Por exemplo, uma opção de Matheus Vital, o Faravelli e o Richard, eu acho que seria impecável, no elenco do Cruzeiro. Características dele um pouco mais ofensivas, mas pode sim fazer esse papel um pouco mais recuado como um meia central e não propriamente como um meia ofensivo. Quero que você deixe aqui embaixo então o que você acha desse jogador, que no futebol argentino jogou também no New Old Boys, lá de Rosário, no Ginásio Esgrima e também, por último, no Huracan, mas nunca chegou a ter números tão bons quanto tem tido nos últimos 4 anos no Independente Del Valle.